último convite. Uma mensagem de esperança. Capítulo 12. O último convite. A mensagem do terceiro anjo é uma advertência. Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versos de 9 a 12. Observe as imagens usadas no texto, extraídas diretamente do livro de Daniel, no qual as pessoas foram forçadas a adorar a imagem. Daniel capítulo 3, versículos 5, 7, 10, 14, 15 e 18, sob ameaça de morte. A advertência na mensagem do terceiro anjo em Apocalipse 14 ecoa Apocalipse 13 também, no qual as pessoas devem, assim como em Daniel 3, adorar uma imagem ou enfrentar a morte, e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, verso 15. Além disso, não se esqueça, a mensagem do terceiro anjo é anunciada logo depois da proclamação da segunda mensagem angélica acerca da queda de Babilônia. Apocalipse capítulo 14, verso 8. Que império no Antigo Testamento forçou a adoração de uma imagem? Babilônia. Daniel capítulo 3, verso 1. Um dia em questão. Tanto na Babilônia antiga como na moderna, a grande questão é a adoração. A mensagem do primeiro anjo conclama o mundo a adorar o Criador, que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Essa linguagem é extraída diretamente dos 10 mandamentos, especificamente do quarto, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Êxodo capítulo 20, verso 11. O qual, por sua vez, provém diretamente do relato da criação em Gênesis 2, verso 3, como já vimos. Logo, as 3 mensagens angélicas apresentam a grande questão que o mundo enfrentará nos últimos dias. Adoraremos o Criador ou a besta e a sua imagem? Apocalipse capítulo 14, verso 9. A resposta deveria ser óbvia. Devemos adorar a Deus porque Ele é o Criador. Não há nada mais elementar e símbolo mais básico de quem Ele é como Criador do que o 7º dia, o sábado. Esse dia foi abençoado e santificado na primeira semana da criação. Foi considerado por Deus como sendo tão importante que ele o menciona claramente nos 10 mandamentos. Contudo, essa verdade bíblica profunda conduz a uma pergunta importante. Por que na maior parte do mundo cristão guarda-se o domingo, o primeiro dia da semana, em lugar do 7º dia, o sábado, o sinal bíblico do Deus Criador? As citações a seguir explicam o motivo. A edição de 1977 do Catecismo da Doutrina Romana diz o seguinte. Pergunta: que dia é o sábado? Resposta: o 7º dia é o sábado. Pergunta: por que guardamos o domingo em lugar do sábado? Resposta: guardamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Roma admite ter mudado o sinal fundamental de Deus como nosso Criador para outro dia ou domingo? Leia mais um texto. Pergunta: que prova há de que a Igreja tem poder para ordenar festas e dias santos? Resposta: pelo próprio ato da mudança do sábado para o domingo que os protestantes compactuam. Assim, eles se contradizem, guardando o domingo de forma estrita e transgredindo a maioria das outras festas ordenadas pela mesma igreja. Pergunta: como é possível provar isso? Resposta: porque ao guardar o domingo, reconhecem o poder da igreja para ordenar festas instituídas sob pena de pecado,
e ao não guardar o restante das festas por ela ordenadas, negam mais uma vez o mesmo poder. Uma instituição humana alega ter mudado a lei de Deus? Pergunta: a Igreja de Roma tem poder para fazer qualquer alteração nos mandamentos de Deus? Resposta: em lugar do sétimo dia e das outras festas designadas pela antiga lei, a Igreja prescreveu que os domingos e dias santos sejam separados para adoração a Deus. E agora somos obrigados a guardá-los em consequência do mandamento divino, em vez do antigo sábado. Veja essa explicação de um expoente da Igreja Romana sobre o fato de que a Bíblia jamais ensinou que o domingo é dia de descanso. Não deve todo cristão santificar o domingo e se abster nesse dia de trabalho servil desnecessário? A observância dessa lei não está entre nossos deveres sagrados mais proeminentes? Mas você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, que não encontrará um único verso autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que jamais santificamos. Alguns protestantes admitem com relutância que não há evidência bíblica para a guarda do domingo ao invés do sábado. O líder de um grupo cristão dos Estados Unidos dedicado à observância do domingo admitiu exatamente isso. James Westbury escreveu: não há registros de qualquer declaração por parte de Jesus autorizando essa mudança, tampouco por parte dos apóstolos. Lembre-se, essas palavras foram ditas por um homem dedicado à guarda do domingo. No livro The Lord's Day, o Dia do Senhor, dedicado à observância do domingo, Samuel Cartledge escreveu: precisamos admitir que não podemos apontar para nenhuma ordem direta que nos instrua a deixar de guardar o sétimo dia e começar a adorar no primeiro dia. Eles não conseguem encontrar uma ordem sequer, pois não existe na Bíblia tal ordem, direta ou indireta, que altere o sábado instituído no sétimo dia da criação para o domingo, dia esse que a Bíblia jamais tratou como santo. Estariam os evangélicos dizendo, sem ir direto ao ponto, que aceitaram a mudança do sábado efetuada por Roma? Reconhecem a alteração desse símbolo fundamental que remonta ao próprio Éden, a Deus, nosso Criador? Parece que sim. Alterações ilegais. Cerca de 600 anos antes de Cristo, no contexto da Babilônia antiga, Daniel 2, profecia paralela a Daniel 7, apresentou uma predição extraordinária que abrange a história do mundo desde a Babilônia antiga, passando por nossos dias até Deus fundar o seu reino eterno. Na profecia em si, após a divisão de Roma pagã nas nações que conhecemos atualmente como a Europa moderna, o texto diz: mas nos dias desses reis ou governantes, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2, verso 44. Em algum momento, nos dias da Europa moderna, Deus estabelecerá seu reino. Esse reino que dará fim a todos os outros existirá para sempre. A grande promessa do Evangelho Eterno é que, pela fé em Jesus, todos temos um lugar nele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. João capítulo 14, versos 2 e 3. Apenas o que pode nos deixar de fora dessa promessa são nossas más escolhas. A profecia de Daniel 2, em suma, apresenta a seguinte sequência: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma e Reino Eterno de Deus, onde Jesus preparou um lugar para nós. Conforme demonstramos, em Daniel 7, a mesma sequência de impérios é profetizada: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma e Reino Eterno de Deus, onde Jesus preparou um lugar para nós. Nas duas profecias, o reino humano final, aquele que surge após a Grécia antiga e permanece até Deus fundar seu reino que jamais será destruído, Daniel 2, verso 44, é Roma. Embora Roma pagã tenha desaparecido há 1500 anos,
Roma papal permanece e continuará até o triunfo completo do reino de Deus ao fim deste mundo. Daniel 7, usando diferentes imagens, nos deu mais detalhes acerca desses reinos do que Daniel 2, sobretudo em relação ao último, Roma, e em especial acerca da sua fase papal, que incluiu uma parte infeliz da história. Destruirá os santos do Altíssimo. Daniel 7, verso 25. Levando em conta que Roma afirma ter instituído a guarda do domingo, um dia que tanto evangélicos como católicos admitem não ter apoio bíblico, esse verso é significativo. Note, o texto diz que ele cuidará em mudar os tempos e a lei. A lei de Deus, inclusive o quarto mandamento, foi escrita em pedra pelo dedo do próprio Deus. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, do meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. Deuteronômio capítulo 9, verso 10. Confira Êxodo 31, verso 18. Nenhum poder humano é capaz de mudar isso. A nova versão internacional diz que Roma tentará mudar os tempos e as leis. Tentar não é o mesmo que conseguir. A morte de Jesus na cruz, por causa do pecado que é definido como a transgressão da lei, 1 João capítulo 3, verso 4, prova a imutabilidade da lei de Deus. Não teria sido mais fácil mudar a lei, alterando as regras no meio do jogo, a fim de resolver o problema do pecado sem que Jesus precisasse morrer por eles? Confira 1 Coríntios 15, verso 3. Claro que sim. Afirmar que a guarda do sábado não é mais necessária seria o mesmo que tentar derrubar lei da gravidade. As coisas cairiam na mesma aceleração, a despeito de qualquer tentativa de mudança. Contudo, essa tentativa de mudar a lei de Deus assumirá importância tremenda quando o mundo inteiro se envolver e fizer morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, verso 15. É justamente contra essa adoração forçada que a mensagem do terceiro anjo adverte de maneira contundente. Apocalipse capítulo 14, versos de 9 a 11. Enquanto muitos adorarão a besta e a sua imagem, outros adorarão aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Verso 7. No Éden, a adoração ao Criador tem como marca o sábado do 7º dia. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, tinha feito. Gênesis 2, verso 3. Essa verdade também foi imortalizada no 4º mandamento, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, verso 11. Adorar a imagem? Adorar o Criador? É um ou outro. Essa será a escolha colocada diante do mundo inteiro.